Olha só que exercício de imaginação interessante. E se a gente pegasse uma das obras, sei lá, mais importantes da literatura mundial, tipo O Inferno de Dante, e usasse essa estrutura toda para julgar uma figura super icônica da cultura pop? É isso mesmo. Hoje a gente vai falar do Kiko. Essa é a grande pergunta, o centro de toda essa nossa investigação. Onde, afinal, nos 9 círculos do inferno, o Kiko se encaixaria? A gente vai tratar isso como se fosse um verdadeiro mistério a ser desvendado, e para isso vamos usar as regras do próprio Dante para achar o lugar certinho para um dos personagens, olha, mais amados e, convenhamos, mais irritantes da nossa infância. Então vamos lá. Para essa análise funcionar, não dá para ser de qualquer jeito, né? Não podemos simplesmente jogar o Kiko em um lugar qualquer do inferno. A gente precisa estabelecer umas regrinhas básicas, tanto do universo do Dante quanto da nossa investigação, para garantir que o julgamento seja, digamos, justo. Ok, alguns pontos importantes antes de começar. Primeiro, e isso é o mais crucial, isso aqui é um exercício literário, uma brincadeira, tá? Não é um julgamento teológico de verdade. Segundo, para que as regras do Dante funcionem, a gente vai ter que assumir que o Kiko, mesmo sendo uma criança, tem total responsabilidade moral pelas coisas que ele faz. E por último, o ponto-chave. Vamos imaginar que ele morreu sem se arrepender, beleza? Com essas regras no lugar, agora sim a investigação pode começar. Certo. Mas antes de pegar o mapa certo do inferno, a gente precisa primeiro jogar fora o mapa errado. Sabe, tem uma teoria que circula bastante na internet. Aquela que tenta encaixar cada personagem da vila em um dos 7 pecados capitais. É uma ideia legal, mas tem um problemão. Esse mapa simplesmente não é o mapa do inferno de Dante. Não tem nada a ver. E aqui a gente consegue ver bem essa diferença. Por exemplo, a teoria da internet coloca o seu Madruga na preguiça. Só que, no inferno de Dante, os preguiçosos nem sequer entram no inferno. Eles ficam lá no anti-inferno. E a Dona Florinda com a soberba. Pior ainda. Não existe um círculo da soberba no inferno de Dante. E o nosso Kiko, que sempre associam a inveja ou a gula, bem, o caso dele é bem mais complexo. Então a teoria é divertida sim, mas para fazer uma análise séria, a gente precisa usar o mapa de verdade. Beleza? Então aqui está o mapa correto. O inferno do Dante é dividido em 3 grandes partes, e a gravidade aumenta conforme se desce. A primeira é a incontinência, que é basicamente a falta de controle sobre os desejos. A segunda é a violência, que, bom, não precisa de muita explicação. E por último, o pior de todos os pecados para Dante, a fraude, que é usar a inteligência para enganar, para o mal. É com essa estrutura aqui que a gente vai achar o lugar do Kiko. Ok, agora sim. Com o mapa certo em mãos, vamos começar o nosso processo de eliminação. A gente vai começar pelo círculo de cima, nos dá a incontinência, e ver se o nosso suspeito se encaixa por ali. Nossa primeira parada, terceiro círculo, o lugar dos gulosos. E, fala a verdade, parece a aposta mais óbvia, né? Pô, Kiko tá sempre com um sanduíche de presunto, uma bola, um pirulito gigante. Mas a questão é, será que isso, aos olhos de Dante, é realmente gula? E a resposta, por mais incrível que pareça, é não. Na acusação de gula, o veredito é inocente. Mas por quê? Bom, o ponto todo é o seguinte. Para Dante, a gula é quando a pessoa perde o controle, quando o apetite domina a razão. É comer por não conseguir parar. O Kiko não faz isso? Pensa bem, ele come na frente do Chaves. A comida para ele é uma ferramenta de poder, de exclusão. É uma arma para humilhar, para se mostrar. O prazer não está no gosto do sanduíche, está em fazer inveja. Se o Chaves não estivesse ali olhando, será que a comida teria a mesma graça? O pecado dele não é do corpo, é um pecado social. Certo, gula tá fora. Próximo suspeito da lista. Ira. 5º círculo. Lá, os irados ficam se batendo eternamente num pântano. E poxa, com aquele cálice, cálice, você me deixa louco! Ele parece um candidato perfeito para esse lugar, não parece? Pois é, mas mais uma vez, aplicando as regras de Dante à risca, o veredito é o mesmo: inocente. A raiva do Kiko, por mais barulhenta que seja, é muito superficial. É birra de criança, sabe? Não é aquele ódio profundo, aquela malícia que consome a alma dos pecadores lá do 5º círculo. A raiva dele é, de novo, uma performance. É um teatro para chamar a atenção da Dona Florinda, para conseguir o que ele quer. Ele chora, grita, bate o pé, mas 5 minutos depois já esqueceu. Não é a essência dele. Ok, então descartamos a gula e a ira. Nossa investigação parecia estar num beco sem saída, pelo menos nos círculos da incontinência. Mas é exatamente aqui que o caso dá uma virada. A gente precisa olhar mais fundo, para o que realmente move o Kiko, para o coração do personagem.
E essa frase é que resume tudo. Você não tem. Isso é muito mais do que uma provocação infantil. É, na verdade, a filosofia de vida do Kiko. Toda a identidade dele, o valor que ele se dá, é construído em cima de ter coisas que os outros, principalmente o Chaves, não têm. A alegria dele não é ter o brinquedo. A alegria dele é o Chaves não ter o brinquedo. E isso nos leva direto para a definição de avareza segundo Dante. Mas esquece aquela imagem do tio Patinhas nadando no dinheiro. Para Dante, a avareza é um pecado social. É o ato de acumular qualquer coisa, não só dinheiro, com o único objetivo de se sentir superior e de excluir os outros da alegria. É a posse pela posse, uma posse estéril, que não gera nada, só isolamento. E essa descrição, parece um retrato falado do Kiko. E agora, com todas as provas na mesa, a gente chega ao clímax da nossa investigação. O momento do veredito final. Aquele que vai revelar não só o verdadeiro pecado do Kiko, mas também o seu lugar exato no inferno e, claro, a sua punição eterna. O destino do Kiko é o quarto círculo do inferno. É ali que ficam os avarentos. Aqueles que, em vida, se apegaram demais aos bens materiais, usando-os apenas para si. É nesse lugar que ele vai passar a eternidade. Tá, mas qual vai ser a punição dele? No inferno de Dante, a justiça é poética. Existe uma lei chamada contrapasso. Isso significa que a punição não é aleatória, ela é um reflexo simbólico do pecado que a pessoa cometeu. Ou seja, o castigo do Kiko tem que ser a cara da avareza dele. E aqui está, a sentença. A ironia perfeita da justiça divina de Dante. Kiko é condenado a empurrar, por toda a eternidade, um peso enorme de chumbo. E que peso é esse? A sua tão sonhada, a sua tão desejada bola quadrada. E pensem na perfeição desse contrapasso. Primeiro, ele finalmente tem a bola quadrada dele, mas ela não é um brinquedo, é um fardo. Segundo, por ser quadrada, um cubo, ela não rola. Ele tem que arrastar aquilo com um esforço agonizante, quina por quina. O maior objeto de desejo dele vira a fonte do seu sofrimento eterno. E, para completar, ele vai viver trombando com outros pecadores, gritando suas frases egoístas, enquanto é atormentado por fantasmas de crianças que pedem um pedaço de algo que ele tem, mas que não pode nem usar, nem compartilhar. No fim das contas, essa análise toda deixa a gente com uma baita reflexão, né? O destino do Kiko nesse inferno literário sugere uma coisa. Talvez a maior punição de todas não seja o peso que se carrega, mas sim conseguir exatamente aquilo que se mais quis na vida, só para descobrir que aquilo nunca teve o poder de trazer felicidade de verdade. É a posse pela posse, um fardo que, no fim, só serve para esmagar a alma.